Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de harmonia e arranjo, onde a gente foca aí os estudos dos encadeamentos de acordes. Nessa videoaula agora, pessoal, nós vamos trabalhar uma coisa que eu acabei fazendo aqui no início para vocês, que é a contraposição de melodias em relação à melodia principal, tá? Uma coisa que foi muito desenvolvida no período barroco e até em períodos anteriores, né, no Renascimento em si, que é o contraponto, só que dentro do contexto da música tonal, do contexto da música popular na atualidade, esse contraponto ele vai sendo adaptado ao aspecto da música harmônico-homofônica e que dentro desse aspecto aí a gente acaba chamando de contracanto, tá? Visto que o contraponto ele não necessariamente tinha como parâmetro fundamental o encadeamento dos acordes, mas aqui não, o contracanto a gente vai trabalhar dessa forma. Então vamos lá, vamos assistir um pouquinho disso, vamos refletir, vamos lá. Bom, pessoal, um elemento muito interessante para a gente utilizar para enriquecer os nossos arranjos é o contracanto. Tá? Muitas pessoas até confundem contracanto com contraponto. Contracanto, pessoal, é uma linha melódica criada para reforçar a harmonia de determinada música. Tá? Então ela está atrelada à harmonia. Já o contraponto é uma técnica composicional em que uma ou mais linhas melódicas diferentes entre si se contrapõem, são tocadas ao mesmo tempo e elas se contrapõem. Ela mantém um alto grau de independência entre uma e outra e elas não têm tanto compromisso com o acorde, visto que ela foi muito utilizada no período da polifonia, onde o aspecto tonal ainda não estava totalmente solidificado, ou seja, o tipo de música calcada no acompanhamento de acordes em relação a uma melodia principal. Então, muitas pessoas acabam confundindo contracanto com contraponto. O contraponto, então, seria essas várias vozes independentes umas das outras e que não tem esse compromisso com a harmonia, com o acorde, a não ser no final, no início das peças. Já o contracanto é uma coisa que a gente usa muito dentro do contexto da música tonal, do contexto da música em que se tem acordes acompanhando uma melodia principal. Então a gente pode colocar uma segunda ou terceira melodia junto com aquela melodia principal que está atrelada à harmonia da música. Então, contracanto é uma linha melódica criada para reforçar a harmonia. Está diretamente sobrepujada à harmonia. Quando a gente ouve um contrabaixo, se ele não está só realizando as fundamentais dos acordes que está sendo tocado, mas ele começa a trabalhar conexão de um acorde para o outro, tendo em vista uma movimentação mais econômica, né, entre os acordes, ou seja, aí eu tenho que trabalhar uma inversão de acordes, eu já estou trabalhando uma espécie de contracanto. O contrabaixo faz muito bem isso. Escutem esse exemplo do início da obra Insensatez. Eu faço o baixo aí de forma a conectar os acordes e aí eu não uso o baixo na fundamental dos acordes. Eu vou fazendo o baixo com outras notas. Aí eu acabo invertendo os acordes nesse processo. Bom, um elemento interessante para que a gente possa desenvolver os nossos contracantos são as notas guias, chamada guide notes. O conceito de notas guias dentro do contexto da música tonal se refere às notas de um acorde que são responsáveis por identificar a sua função e a sua estrutura, se ele é maior, se ele é menor e aonde ele está dentro do campo harmônico. Basicamente se refere à terça e à sétima do acorde. As notas guias, elas sintetizam a sonoridade do acorde e com uma progressão desses acordes, a gente consegue, apenas tocando as notas guias, entender a sonoridade daquele acorde. Então, se a gente tocar apenas as notas guias de uma sequência qualquer, já é possível percebermos todas as relações funcionais entre aqueles acordes dentro da tonalidade. Ó, o meu exemplo aí tá Lá menor com sétima, Ré com sétima,
Sol com sétima maior e Dó com sétima maior. Se eu tocar só as notas guias, aqui eu toquei todas as notas desses acordes, tá? Se eu tocar só as notas guias, como está escrito aí na partitura, vocês vão conseguir ouvir o mesmo processo, ó. Certo? Porque são as notas que identificam, que diferenciam aqueles acordes que não nos traz dúvidas em relação a ele. Tá? Então, olha lá, se eu tocar as notas guias mais a fundamental do acorde, eu já consigo perceber o acorde. Mas se eu tirar a fundamental dos acordes, aí mesmo assim eu ainda vou ver a natureza harmônica da minha progressão, ó. Tá? Olha, tocando agora com acordes, ó. Bom, um exemplo de nota guia tá aqui, tá? O exemplo que vocês estão vendo aí mostra um contracanto utilizando apenas as notas guias numa linha melódica. Note que sempre as notas do contracanto são a terça e a sétima do acorde. O contracanto ele pode ser passivo e ativo. Bom, vamos estudar um pouquinho a configuração do contracanto passivo. Ele caracteriza por utilizar figuras rítmicas na melodia que a gente está montando de acordo com o tempo de cada acorde. Ele está muito atrelado ao acorde no quesito tempo, não só no quesito estrutura. Então a sua função principal é reforçar o aspecto harmônico que a composição traz aí com a sequência de acordes, dando uma espécie de linearidade à harmonia. Tá? Então, o contracanto passivo, ele utiliza notas que enriquecem a sonoridade do acorde, embora mantenha o caráter melódico. Aqui a gente tem um exemplo de contracanto passivo muito famoso e que já foi feito, né, já faz parte da composição em si, que é o Carinhoso do Pixinguinha. Vamos escutar aí e percebam o contracanto, né, feito aí na voz do grave. Bom, como que a gente pode criar um contracanto passivo? Fácil. Escrevam os acordes da sequência que você quer trabalhar, tá? Então, no caso aqui, eu peguei esses acordes aqui, ó. Tá? Seria essa sequência. O que eu posso fazer para montar esse processo? Eu pego os acordes e escrevo ele na sequência normal, não precisa nem inverter se eu não quiser. Tá? Lógico, se você quiser inverter, ajustar, conduzir as vozes, melhor. Mas você nem precisa disso. Você pode fazer ele normalmente, que você já vai ter algumas possibilidades. Depois, você vai escolher uma nota para ser a nota inicial do seu contracanto passivo.
tá? Uma das notas do acorde, aqui eu escolhi a nota Si. É lógico, aí eu vou dar prioridade para as guide notes, para as notas guias, a terça e a sétima, tá? Porque aí eu vou mostrar no meu contracanto a natureza da harmonia em si. A primeira nota que eu escolhi, qual que é o caminho mais curto que ela pode fazer para chegar numa nota do próximo acorde? E assim por diante. Então aí eu fiz esse processo, ó. O Si foi pro Lá, o Lá eu pulei para a sétima aqui no acorde de Ré, pulei para a terça no acorde de Sol, depois eu fui para uma quinta aqui no acorde de Mi menor, e assim por diante, olha lá, ó. Fui para a terça do Lá com sétima, voltei para a sétima do Ré menor, terça do Sol com sétima e terminei na sétima maior do Dó, tá? Bom, é uma coisa interessante que eu posso trabalhar dessa forma, e existem inúmeras possibilidades para eu experimentar e ouvir e ver qual que fica mais interessante. Bom, depois basta escrever somente as notas do contracanto na partitura, né, em cima do acorde, e começar a tocar para ouvir esse processo. Então tá aqui as notas apenas do contracanto, e aqui eu já tenho uma estrutura do contracanto passivo. A partir dessa linha original, é possível depois pensarmos em variações de forma a criar uma movimentação rítmica, né, para trabalhar esse processo. Tá? Bom, lembre-se que, mesmo quando na cifra do acorde não tiver previsto uma determinada dissonância, isso não significa que outras extensões, outras possibilidades de dissonância que aquele acorde nos oferece, tendo em vista a sua posição dentro do campo harmônico, essas notas, essas tensões podem ser utilizadas. A gente pode, né, trabalhar esse processo para gerar interesse, para buscar soluções interessantes. No caso aqui, veja que em vez de eu colocar a sétima maior, eu troquei pela sexta, até para mostrar uma espécie de resolução mais interessante. Isso, a gente usar a sexta é bem interessante, principalmente no final, a gente dá prioridade para a sexta, porque a sétima ela acaba se chocando com a fundamental, e final de frase, geralmente a melodia tende, né, quando é conclusiva, a acabar na tônica, tá? Na fundamental do acorde de primeiro grau. Ok? Agora, vamos falar um pouco do contracanto ativo. O contracanto ativo caracteriza por usar ideias rítmicas independentes do aspecto do ritmo harmônico e do ritmo da própria melodia principal. Apesar de que a gente pode, de certa forma, complementar e ajustar o ritmo da melodia principal, né, com esse contracanto ativo. Mas o contracanto ativo, esse processo de estar ativo, né, essa característica ativa, se refere muito ao aspecto do ritmo, tanto da harmonia e fundamentalmente da melodia. Então, escutem aqui, vocês vão perceber esse processo aí no contracanto que eu fiz aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham aproveitado essas reflexões sobre o estudo do contracanto, do contraponto, dentro do contexto da música tonal, tá? E espero que vocês possam utilizar isso nos seus arranjos o máximo possível, tá? Para enriquecer aí as suas músicas, ok? Grande abraço e até a próxima!